Olá, meus queridos alunos. Nós vamos dar início à nossa aula de matemática dessa terça-feira. Então, para começar a nossa aula, eu peço que vocês abram o livro na página 38. Na página 38, nós vamos dar início ao módulo 2, adição e subtração. Então, vamos observar a imagem de abertura do módulo. Nessa imagem de abertura do módulo, o que nós podemos ver? Uma fazenda de cocos e os trabalhadores colhendo o coco verde. Vamos responder a essas perguntinhas? Você já bebeu água de coco? A água de coco faz muito bem para o nosso corpo. Ela hidrata, ela tem uma capacidade de hidratar o nosso corpo muito boa. Será que as pessoas só aproveitam a água do coco? O que fazem com o coco vazio? As pessoas não aproveitam só a água do coco. Elas aproveitam também a carne do coco. Eles chamam aquela parte branca de dentro de carne do coco. Aproveitam para fazer doce, extrair farinha, óleo de coco, leite de coco e fazer doce também. Com a casca do coco, com a parte de fora do coco, as pessoas usam as fibras da casca para fazer tecido. Tecido para roupa, para boné, até aquele tecido que forra o nosso colchão também é produzido pela casca, pela fibra da casca do coco. Outras pessoas usam essa casca para utilizar como vasos de plantas e até para fazer artesanatos. Como será que os cocos chegam às praias? Então, nós já sabemos que o coco é produzido em fazendas, em plantações. Então, eles chegam às praias por meio de caminhão, né? Eles fazem o transporte, quem faz o transporte do coco da fazenda para as praias são os caminhões. O caminhão ele consegue levar em torno de 10.000 cocos, mais ou menos. Mas um agricultor consegue produzir, em média, uns 30.000 cocos, mais ou menos. Então, pensando nessa produção, nós vamos para a página 39. Veja o resultado da produção de coco da fazenda do senhor José nos meses de fevereiro e março deste ano. Então, vamos ver quantos cocos foram produzidos em fevereiro e em março. Em fevereiro, foram produzidos 54.120 cocos. Em março, 43.260. Letra A. Você acha que nos 2 meses juntos foram produzidos mais de 90.000 cocos ou menos? Pensando nesses números de fevereiro e março, vamos arredondar esse número para que nós possamos ter uma média. 54.120, que é o número de fevereiro. 54.120 está mais perto de 50.000 ou de 60.000? Está mais perto de 50.000. Agora, em março, 43.260. 43.260 está mais perto de 40.000 ou de 50.000? Está mais perto de 40.000. Então, vamos somar os 2 meses. 50.000 mais 40.000. Nós vamos obter 90.000, certo? 50.000 mais 40.000, eu vou obter 90.000.
Você acha que nos 2 meses juntos foram produzidos mais de 90.000 cocos ou menos? Então, foram produzidos aproximadamente 90.000 cocos. Letra B. No mês de março foram produzidos quantos cocos a menos aproximadamente? Em fevereiro eu tenho 50.000 e em março eu tenho 40.000. Então, eu tenho que pensar quanto que em março foi produzido a menos. Então, eu vou fazer 50.000 menos 40.000, que vai dar 10.000. Então, no mês de março, foram produzidos aproximadamente 10.000 cocos a menos. Número 2. Pedro e sua família fizeram uma visita à fazenda do senhor José e ficaram impressionados com a quantidade de coqueiros. Nunca imaginei que uma fazenda poderia produzir tantos cocos. Como as pessoas bebem água de coco, não é? Ah, bebem sim, mas o coco é consumido de muitas maneiras. Com os colegas, faça uma pesquisa sobre as variedades de receitas de comidas em que o coco é um dos principais ingredientes. Então, você vai pesquisar receitas em que o coco seja o principal ingrediente. Anote, não precisa anotar a receita inteira na atividade 2, não. Você pode pesquisar e colocar apenas o nome da receita. Depois, você fotografa e manda para mim, tá bom? Então, dando sequência, nós vamos para a página 40. Adição e subtração. Número 1. Veja a produção da fazenda do senhor José no ano passado. Então, eu tenho um gráfico de janeiro até dezembro, com os números da produção. Quanto foi produzido em janeiro, em fevereiro até dezembro. Então, eu acredito que por aqui não dê para ver direito esses números. Então, olhe bem na sua apostila. Veja como o senhor José calculou a quantidade de cocos produzidos na fazenda no primeiro bimestre desse ano. Quando eu falo em bimestre, o que nós pensamos em bimestre? São os 2 primeiros meses, certo? São 2 meses. Bimestre são 2 meses. Aí ele está pedindo para ver o primeiro bimestre, ou então os 2 primeiros meses desse ano, desse gráfico de produção. Então, ele fez uma conta com janeiro e fevereiro. 55.346 mais 54.235, que deu 109.581. Aqui ao lado, eu vejo o nome que eu dou às partes da adição. A parcela, aqui nós temos a primeira parcela, a segunda parcela e o resultado nós chamamos de soma ou total. Faça uma estimativa de quantos cocos foram produzidos nos meses de março e abril. Então, nós vamos aproximar, né? Se nós vamos fazer uma estimativa, nós vamos arredondar os números da produção
de março e abril da fazenda do senhor José. Então, vamos até o gráfico. No gráfico, em março, ele produziu 47.685. 47.685 foi o que foi produzido em março. 47.685. Quando eu penso nesse número e eu vou arredondar, ele está mais perto de 40.000 ou de 50.000? Ele está mais perto de 50.000. Em abril, eu tenho o número. Em abril, eu tenho 44.213. 44.213. Quando eu vou arredondar, ele está mais perto de 40.000 ou de 50.000? Ele está mais perto de 40.000. Então, em março, eu arredondei para 50.000 e em abril para 40.000. Então, faça uma estimativa de quantos cocos foram produzidos nos meses de março e abril juntos. Então, eu vou fazer 40.000 mais 50.000. Faça essa continha mentalmente. Então, eu posso dizer que eu tenho aproximadamente 90.000. Na letra A, eu posso dizer que eu tenho aproximadamente nos meses de março e abril 90.000 cocos. Agora, calcule quantos cocos foram produzidos nesses 2 meses. Então, agora é aquela hora que você dá uma pausa. Você vai pegar o número que foi produzido em março, 47.685, mais o número que foi produzido em abril, 44.213. Então, o número de março, 47.685, mais o número de abril, 44.213. Faça essa conta, dê uma pausa, faça a conta, que eu já volto para a correção. Então, eu coloquei lá no número 1, na minha letra A, que eu tenho aproximadamente 90.000 nesses 2 meses, 90.000 cocos produzidos nesses 2 meses. Quando eu somei 47.685 mais 44.213, eu obtive o número 91.898. 91.898 cocos. Letra B. Você achou o que você achou da sua estimativa? Se você tinha aí uma estimativa de 90.000 e quando você somou esses 2 meses, você achou 91.898, você achou que a nossa estimativa foi legal? Se você arredondar 91.898, você vai arredondar para 90 ou para 100.000? Você vai arredondar para 90.000. Então, a nossa estimativa foi legal. Nós encontramos um número aproximado da produção de março e abril juntos. Na página 41. Número 2. De acordo com o gráfico, qual foi o mês com maior produção no ano passado? Volta lá no gráfico e observa qual foi o mês em que a produção
foi o mês com a maior produção do ano passado. O mês foi o mês de janeiro. O mês de janeiro foi o mês de maior produção da fazenda. Letra A do número 2. E o mês com menor produção? Volta de novo no gráfico para você encontrar um mês com menor produção. Foi o mês de setembro. Letra B. Calcule a diferença de produção de cocos entre esses 2 meses. Então, você tem uma conta já montada no seu livro. É só fazer. Então, dá uma pausa para você fazer essa subtração, que eu já volto. Então, a minha continha, na minha subtração, eu tenho o primeiro número é o meu minuendo, o meu segundo número é o subtraindo e o resultado é resto ou diferença. Então, vamos lá. Eu tenho 55.346 menos 33.490. De 6 que eu não tiro nada, eu fico com quanto? De 6 que eu não tiro nada, eu fico com 6. Agora, de 4 eu posso tirar 9? Como que eu vou tirar 9 do número 4? Eu não posso, então eu tenho que pedir emprestado para o 3. O 3 vai passar a valer 2, porque eu emprestei 1 para o 4, que virou 14. Eu emprestei uma dezena para o número 4. Então, ele virou 14. De 14 que eu tiro 9, eu fico com quanto? Eu fico com 5, mas eu também posso pensar de 9 para chegar a 14, que eu vou ter 5. De 2, eu posso tirar 4? Não. Então, eu vou ter que pedir emprestado. O 5 vai ficar valendo 4 e o 2 que eu tinha vai ficar valendo 12. 4 para chegar a 12, 8. 4 para chegar a 12, 8. Ou 12 que eu tiro 4, eu fico com 8. De 4 que eu tiro 3, eu fico com quanto? Eu fico com 1. E de 5 que eu tiro 3, eu fico com quanto? Eu fico com 2. Então, eu encontrei o resto, ou a diferença, de 21.856. Esse também foi o número que vocês encontraram? Vamos para o número 3. Não, desculpa, ainda no número 2 está assim. A diferença de produção de cocos entre os meses de janeiro e setembro foi de 21.856 cocos. É o resultado da conta que nós acabamos de fazer. Agora sim, no número 3. O senhor José explicou à família de Pedro que os coqueiros se desenvolvem bem em locais onde o clima é quente e que tem boa distribuição de chuva. Então, nos meses mais frios foram produzidos menos cocos. Em junho, no inverno, foram produzidos quantos cocos a menos que em dezembro, no verão? Então, eu quero descobrir
Quantos cocos a menos foram produzidos em junho do que em dezembro? Ajude Pedro a responder a pergunta. Então, vamos lá. Em junho, foram produzidos 41 mil cocos. Já em dezembro, foram produzidos 52.594. Foi o que eu observei lá no gráfico. Eu quero saber a diferença. Então, vamos lá. Eu quero que vocês façam essa conta aqui do número 3. Dezembro menos junho, para saber a diferença. Então, 52.594 menos 41 mil. Façam essa continha que eu já volto com o resultado, ok? Então, vamos lá. De 4 que eu não tiro nada, eu fico com 4. De 9 que eu não tiro nada, eu fico com 9. De 5 que eu não tiro nada, eu fico com 5. De 2 que eu tiro 1, eu fico com 1. E de 5 que eu tiro 4, eu fico com 1. Então, ajude Pedro a responder a pergunta: a diferença entre os meses de junho e dezembro. Então, a diferença é de 11.594 cocos. 11.594 cocos. Agora, no número 4. No último bimestre do ano passado, a produção foi boa. Quantos cocos foram produzidos? Então, eu quero saber do último bimestre. Então, eu estou falando de novembro e dezembro. Volta lá no gráfico e olha quais são os números que representam a produção de novembro e de dezembro. Em novembro, eu tenho a produção de 45.866 cocos. E em dezembro, 52.594. Eu quero saber quanto os dois juntos, a produção desses 2 meses juntos. Então, vamos fazer 52.594 mais 45.856. Faça essa continha que eu já volto. Então, vamos lá. 4 mais 6 é igual a 10. 10, eu não posso colocar o número 10 inteiro aqui. Então, eu deixo a unidade e vai a dezena. Então, eu vou ter 9 mais 1, que é igual a 10, mais 5, que vai dar 15. 15 vai 1. 5 mais 1, 6. Com mais 8, 14. Vai 1. 2 mais 1, 3. 3 mais 5, 8. 5 mais 4, 9. Então, foi esse o meu resultado da número 4. Agora, nós vamos para a página 42. Número 5. Vamos comparar as produções dos meses de janeiro e fevereiro do ano passado com as desse ano. Então, eu vou pedir que você pegue um pedacinho de rascunho. Então, dá uma pausa no vídeo, pega um pedacinho de rascunho para a gente poder fazer essa conta, ok? Então, eu tenho que comparar
esses 2 meses. No ano passado, em janeiro, foram produzidos 55.346 cocos. Em fevereiro do ano passado, 54.235 cocos. Nesse ano, em janeiro, foram produzidos 55.729 cocos. E em fevereiro, 54.120. Então, letra A. O primeiro bimestre de qual ano teve maior produção? O primeiro bimestre desse ano. Então, na letra A do número 5, o primeiro bimestre deste ano. Na letra B, quantos cocos a mais foram produzidos? Para eu saber quantos cocos a mais foram produzidos, eu tenho que somar os 2 anos. Então, eu vou fazer essas duas continhas. 55.346 mais 54.235. E a outra conta será 55.729 mais 54.120. Então, no número 5, eu tenho que resolver essas duas continhas para descobrir a diferença. Eu vou pegar o resultado e diminuir depois. Então, vamos para o primeiro passo. Façam essas duas continhas, ok? Dê uma pausa no vídeo que eu já volto com a resposta. Então, vamos lá. 6 mais 5, 11. Vai 1. 4 mais 1, 5. Com mais 3, 8. 3 mais 2, 5. 5 mais 4, 9. E 5 mais 5, 10. A minha outra conta. 9 mais 0, 9. 2 mais 2, 4. 7 mais 1, 8. 5 mais 4, 9. E 5 mais 5, 10. Então, na minha primeira conta, eu encontrei o número 109.581 e na minha segunda conta, eu encontrei 109.849. Para eu descobrir a diferença desses 2 anos, eu vou ter que diminuir esse resultado por esse. Vamos montar a continha? Então, a minha continha vai ser 109.849 menos 109.581. O número menor tem que vir embaixo, né? Porque, vamos supor, se eu tivesse 1 menos 2, de 1 dá para eu tirar 2? Não dá. Então, na subtração, o número maior é o minuendo e o número menor é o subtraindo, ok? Então, façam essa continha que eu já volto para corrigir. Então, vamos lá. 9 que eu tiro 1, eu fico com 8. De 4, eu posso tirar 8? Não, então eu tenho que pedir emprestado. Pedi emprestado para o 8, que ficou valendo 7, e o 4 ficou valendo 14. 8 para chegar a 14, 6. 5 para chegar a 7, 2. 9 para chegar a 9, 0. 0 para chegar a 0, 0. 1 para chegar a 1, 0. Então, a resposta da minha letra B é 268 cocos. Então, a letra B,
do número 5 é 268 cocos. A diferença é de 268 cocos. Vamos para o número 6. Número 6. Na fazenda do senhor José são produzidos aproximadamente 109.580 cocos por bimestre no verão. E na fazenda do senhor Lucas, 98.679 cocos. Considerando essas informações, elabore uma situação-problema envolvendo a adição e peça a seu colega que resolva. Então, como nós estamos à distância, eu vou elaborar junto com vocês aqui uma possibilidade de probleminha para resolver. Vamos lá? A ideia é de juntar esses valores, né? É de adicionar esses valores. Então, vamos pensar num probleminha aonde nós temos que juntar esses valores. Pensando nisso, eu poderia perguntar: ao todo, quantos cocos são produzidos nessas fazendas por bimestre no verão? Então, essa é uma possibilidade de problema. Vamos lá. Ao todo, quantos cocos são produzidos nessas fazendas por bimestre no verão? Esse é um probleminha. Então, eu tenho a adição da fazenda do senhor José e da fazenda do senhor Lucas. Então, eu vou ter 109.580 mais 98.679. Façam essa continha aqui, que eu já volto para a correção, ok? Então, quando eu somo os valores das duas fazendas, eu tenho 0 mais 9, 9. 8 mais 7, 15. Vai 1. 5 mais 1, 6. Com mais 2, 12. Vai 1. 9 mais 1, 10. Com mais 8, 18. Vai 1. 9, 0 mais 1, 1. 9 mais 1, 10. Vai 1. 1 mais 1, 2. Então, essas duas fazendas produzem juntas no verão 208.259. Vamos agora para o número 7. Na região onde está localizada a fazenda do senhor José, há algumas propriedades de cultivo de frutas como de abacaxi. A produção semestral de abacaxi da fazenda Vieira é de 125.350 e da fazenda Linhares de 135.176. No total, quantos abacaxis são colhidos por semestre nessas duas fazendas? No número 7, eu vou somar o valor das duas fazendas para eu descobrir quanto elas duas produzem no total. Então, 125.350 mais 135.176. Façam essa continha que eu já volto com a correção. Então, vamos lá. 0 mais 6, 6. 5 mais 7, 12. Vai 1. 3 mais 1,
4. Com mais 1, 5. 5 mais 5, 10. Vai 1. 2 mais 1, 3. Com mais 3, 6. 1 mais 1, 2. Então, eu encontrei o número 260.526. Então, no total, quantos abacaxis são colhidos por semestre nessas duas fazendas? 260.526 abacaxis. Agora, na página 43, nós vamos para o número 8. Utilizando os dados da questão anterior, crie uma situação-problema envolvendo a subtração e peça a seu colega que a resolva. Então, nós vamos criar juntos novamente um probleminha aonde eu tenha que subtrair, encontrar a diferença entre a produção dessas duas fazendas. Então, vamos lá. Se eu quero saber a diferença, eu posso perguntar quanto uma fazenda produz a mais que a outra. Então, vamos lá. Quantos abacaxis a fazenda Linhares produz a mais que a fazenda Vieira? Esse será o meu probleminha. Quantos abacaxis a fazenda Linhares produz a mais que a fazenda Vieira? Então, eu vou ter 135.176 menos 125.350. Então, faça essa continha, dê uma pausa no vídeo, faça essa continha e volte para corrigir. Então, vamos lá. 6 que eu não tiro nada, eu fico com 6. 7 que eu tiro 5, eu fico com 2. De 1 eu posso tirar 3? Não. Então, eu peço emprestado para o 5. O 5 fica valendo 4 e aqui fica valendo 11. O 1 vai ficar valendo 11. De 11 que eu tiro 3, eu fico com 8. De 4 eu posso tirar 5? Não. Então, eu peço emprestado ao 3, que fica valendo 2. O 4 agora vale 14. 5 para chegar a 14, ou 14 que eu tiro 5, eu fico com 9. 2 que eu tiro 2, eu fico com 0. E 1 que eu tiro 1, eu fico com 0. Então, a diferença, quantos abacaxis a fazenda Linhares produz a mais que a fazenda Vieira? A fazenda Linhares produz 9.826 abacaxis a mais que a fazenda Vieira. Ok? Número 9. A fazenda Estrela produz mensalmente 176.943 quilogramas de manga palmar. Já a fazenda Alegria produz ao mês 203.844 quilogramas dessa manga. Letra A. Quantos quilogramas de manga palmar são produzidas nas duas fazendas juntas? Se eu quero saber quanto é nas duas fazendas juntas, eu vou subtrair ou eu vou adicionar? Eu vou adicionar. Adição tem a ideia de juntar, de unir, né? Então, eu vou pegar a quantidade da fazenda Estrela e a quantidade da fazenda Alegria e vou somar, vou adicionar.
Então, a minha conta vai ser R$ 176.943 mais 203.844. Então, a letra A do número 9. Faça a continha, dá uma pausa no vídeo, faz a continha que eu já volto para corrigir. Então, vamos à nossa continha. 3 mais 4, 7. 4 mais 4, 8. 9 mais 8, 17. Vai 1. 6 mais 1, 7. Com mais 3, 10. Vai 1. 7 mais 1, 8. Com mais 0, 8. 1 mais 2, 3. Então, elas produzem juntas 380.787 quilogramas de manga. 380.787 quilogramas de manga. Vamos para a letra B. Quantos quilogramas de manga palmar falta a Fazenda Estrela produzir no mês para alcançar o total produzido pela Fazenda Alegria? Então, agora eu quero a diferença que eu tenho da Fazenda Estrela para a Fazenda Alegria. Quanto falta para a Fazenda Estrela produzir para alcançar a Fazenda... Quanto falta da Fazenda Estrela para alcançar a produção da Fazenda Alegria? Vamos ver a conta? Então, eu vou ter essa conta aqui. 203.844 menos 176.943. Então, pode fazer essa continha. Dá uma pausa no vídeo, resolve essa continha que eu já volto para corrigir, ok? Então, vamos lá. De 4 que eu tiro 3, eu fico com 1. 4 que eu tiro 4, 0. De 8 eu posso tirar 9? Não. Então, eu peço emprestado ao 3. O 3 vai ficar valendo 2 e aqui vai ficar valendo 18. O 8 vai passar a valer 18. 9 para chegar a 18, 9. De 2 eu posso tirar 6? Eu não posso tirar 6. Então, eu tenho que pedir emprestado. Mas como que eu vou pedir emprestado para o 0? Então, eu tenho que pedir emprestado para o 2. O 2 vai emprestar para o 0. O 0 vai se tornar 10. E aí, eu vou pedir emprestado novamente. Ele vai se tornar 9. E para emprestar para o 2 virar 12. Então, 6 para chegar a 12 é igual a 6. Aqui o 0 virou 9. 9 que eu tiro 7, eu fico com 2. E 1 que eu tiro 1, 0. Então, eu encontrei o número 26.901. Então, a diferença é 26.901. Número 10. Na fazenda da família Soares, há 63.780 laranjeiras e serão plantadas mais 25.000 mudas. Com quantas laranjeiras esse pomar ficará? Então, ele já tem 63.780 e vai ganhar mais 25.000. Então,
qual é a conta que eu preciso fazer na número 10? Eu preciso fazer 63.780 mais 63.780 mais 25.000. Então, faça essa conta, dá uma pausa no nosso vídeo que eu já volto. 0 mais 0, 0. 8 mais 0, 8. 7 mais 0, 7. 3 mais 5, 8. 6 mais 2, 8. Então, essa fazenda ficará com 88.780 laranjeiras. Ok? Então, os nossos exercícios para casa serão as páginas 60 e 61 de matemática. Nas páginas 60 e 61 de matemática, na página 61 é só até o número 6. Então, o número 7 da página 61 não é para fazer, ok? Então, você só vai fazer o exercício até o número 6 da página 61. Então, meus queridos, um beijo para vocês e até amanhã.